Graça e paz, meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar da Santa Palavra de Deus, o Evangelho da nossa salvação. Antes de darmos início a mais um estudo, eu peço por gentileza que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like ou dislike, não tem problema. Faça um comentário, faça uma pergunta, tire sua dúvida. Clique também no sininho para que você possa receber novas notificações de vídeos que possamos postar. E não se esqueça de compartilhar o nosso material para esclarecer outros amigos. Você também pode baixar, se você quiser, as nossas mensagens e compartilhá-las também nas suas redes sociais, inclusive no próprio YouTube. Eu autorizo você a fazer isso, ok? Mas esteja estudando conosco. Tudo o que dizemos aqui é fundamentado na Palavra de Deus. Nós não temos opinião própria. Aqui não é nenhuma metodologia teológica direcionada à manipulação. As nossas mensagens são abertas para refutação, para críticas e até mesmo citações onde você possa nos dar ideia de algum assunto ou algo que tenha faltado na nossa mensagem. Você pode dizer: olha, irmão, esse versículo atesta, esse versículo também confirma o que você está dizendo, ou esse versículo está refutando o que você está dizendo. Você pode me esclarecer? Porque nós, pelo Espírito Santo, trazemos mensagens que são, de certa forma, irrefutáveis. Mas pode ser que, pelo aprendizado que você tenha recebido, algo tenha sido dito de maneira distorcida, causando uma confusão na sua mente, opondo-se àquilo que nós estamos anunciando, àquilo que nós estamos ensinando. Daí então eu entro em contato com você e explico. Ou pode ser também que você seja usado por Deus para tocar em um ponto ou usar algum versículo que eu tenha me esquecido. Então, em outra mensagem, eu farei questão de citar aquele versículo e falar: olha, o irmão fulano de tal, referente à mensagem tal, disse que faltou tal versículo, ou me ajudou incorporando a mensagem em tal versículo. Eu deixo isso descrito no comentário, tá bom? Mas vamos à palavra de Deus. Hoje o tema da pregação é: Yeshua, Jesus, não veio condenar a humanidade. Ok? Jesus não veio condenar a humanidade. Então abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, um versículo que, segundo os teólogos, eles chamam de áureo, mas eu tenho todo o Evangelho como áureo. Eu não me fundamento só em um versículo, porque este versículo mal interpretado, ele dá margem a uma série de heresias, a uma série de filosofias, de pensamentos refutáveis, sem fundamento, sem propriedade, que causam grande dano à fé dos irmãos na igreja, ok? Então João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa, quando diz que Deus amou o mundo, não se refere ao mundo sistema, até porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos amar o mundo nem o que no mundo há. Lá em 1 João capítulo 2, você vê essa informação do versículo 15 ao versículo de número 17. E mais, em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno. Então, se o mundo é do maligno, o sistema, né, é do maligno, então não teria o menor sentido você interpretar aqui
que quando Deus amou o mundo, estava se referindo a isso. Não, está se referindo à humanidade. Porque Deus amou o mundo, humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até porque Deus veio salvar a humanidade. Deus não veio salvar o mundo propriamente dito, até porque o mundo, como o apóstolo Pedro deixa muito claro em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7, ele será destruído com fogo. Nós herdaremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse será totalmente destruído com as suas obras. Tá? Então não faz o menor sentido acharmos que Deus ama o mundo. Na verdade, o versículo se refere àqueles que hão de ser salvos, né? As pessoas que Deus quer salvar. Porque a vontade de Deus é que todos, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, a vontade de Deus é que todos, sem exceção, sejam salvos. Este é o propósito pelo qual nós pregamos o Evangelho, para que de alguma maneira possamos salvar alguns. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de número 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a vontade do Pai é que toda a humanidade seja salva, e não o mundo propriamente dito, porque o mundo será condenado juntamente com aqueles que são apegados ao mundo. Para maiores informações sobre isso, é só você dar uma lidinha ali em 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que você vai entender mais aprofundadamente, ok? Então, voltando para João capítulo 3, versículos de número 16, 17 e 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 4. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? João capítulo de número 17, versículo de número 3. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque quando você, por meio de Cristo, acredita que existe um só Deus, o Deus de Jesus se tornou o seu Deus também. E quando você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ele passou a ser o seu instrutor. Ele passou a ser o seu Senhor. Daí então, depositando crença nos seus ensinos, você sai da condenação. E você já vai ver isso. Olha só. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vem comigo para João capítulo 5, versículo de número 24. Olha o que diz aí. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que morte é essa? A morte em seus delitos e pecados. Vamos entender isso melhor em Efésios capítulo de número 2. Vem comigo. Efésios capítulo de número 2, do versículo de número 2 até o versículo de número 5. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, no mesmo destino, na mesma condenação, segundo o príncipe da potestade do ar, de acordo com o diabo,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos que descendem da desobediência. Que desobediência? A transgressão dos mandamentos de Deus. Porque o que é o pecado que gera a morte? Como diz lá em Romanos 6, 23. O que é o pecado que gera a morte? Que traz o prêmio da morte. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, nas versões King James, NVI, Revista Atualizada e tantas outras versões, diz que o pecado é a transgressão, a desobediência da lei. Sendo assim, a desobediência, aqueles que são filhos da desobediência, que descendem da desobediência, são os transgressores do mandamento, como o diabo e o resto da humanidade não crente, a qual Deus quer salvar. Entre os quais, versículo 3, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso mesmo, não só os desejos da nossa carne, mas também os nossos pensamentos carnais trabalham para impedir a nossa salvação. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou destinados à ira. E nós já vamos ver o que era a ira, certo? A ira de Deus, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, compor a igreja dos santos, dos inscritos nos céus. Beleza? Então, voltando para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Certo? Salvar a humanidade do quê? Do perecimento, da destruição, da condenação, da ira de Deus. Porque todo mundo, quando Cristo veio, já estava condenado. Jesus não veio condenar o mundo. O mundo já estava condenado. Jesus veio para salvar o mundo. Olha o versículo de número 18. Quem crê nele, quem acreditar nos ensinos de Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a condenação, ela já está aí. Todo mundo está condenado. Todo mundo está condenado. Homens, o mundo inteiro, todos eles estão no mesmo curso, no mesmo destino do espírito da operação do erro, do enganador. Todos estão destinados ao mesmo juízo, o fogo eterno. Certo? A destruição eterna. O dano da segunda morte. Mas Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que cresce em Cristo fosse salvo. E a palavra salvação do grego, soteria, literalmente, olha que coisa tremenda, literalmente livrar da danação do fogo, do juízo do fogo, da destruição no fogo. É como o resgate de um bombeiro. É literalmente isso. Livrar a pessoa da danação do fogo ao qual ela está destinada. Só que o fogo, literalmente, ele já está ardendo. O fogo, literalmente, já está ardendo. E só consegue sentir o fogo aqueles que são evangelizados, que entendem a situação em que se encontram. Daí então Cristo vai e tira eles daquela situação. A palavra soteria literalmente significa isso: livrar da danação do fogo, livrar do juízo eterno, que é a manifestação da ira de Deus, que trará consigo o dano da segunda morte.
a destruição de todo este mundo mal que está no controle do príncipe deste mundo. Voltando para o Evangelho de João, João capítulo 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, veja bem, todo aquele que está no mundo nele crendo, não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é crer que existe um único Deus e crer em Jesus Cristo, aquele que Deus enviou. Então olha que interessante, Jesus Cristo veio para que os homens crescem no Deus verdadeiro. Lá em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 27, Jesus Cristo diz o seguinte, Mateus 11, 27. Todos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Jesus Cristo não viesse e não pregasse, ninguém teria a menor ideia de quem era o Deus verdadeiro. Jesus veio apresentar o Pai por meio da palavra e principalmente por meio da sua conduta. Quem vê-se Cristo, via Deus. Ele disse isso em João capítulo de número 14. João capítulo de número 14, a partir do versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, já desde agora o conheceis e o tendes visto. Felipe disse, mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. No versículo 9 ele responde, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Ele não estava dizendo que ele era o próprio Pai. O que ele estava dizendo era que quem convivesse com ele, quem o conhecesse, conheceria Deus. Olha só, disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, que acreditar no que eu estou dizendo, que eu manifesto o Pai com o meu comportamento, com os meus ensinos, que é o Pai que opera tudo por meu intermédio, tanto o querer quanto o efetuar, tanto as pregações quanto o comportamento. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, também se portará como eu tenho me portado. Ou seja, também vão expressar Deus, também vão revelar Deus por meio do seu comportamento. Também Deus será visto através de vocês. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Porque as obras, o comportamento de Cristo revelava Deus, a intenção de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus em salvar toda a humanidade. Ok? Então Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo. Jesus Cristo veio para salvar o mundo e lhe conceder a vida eterna. E quando é que começa a vida eterna? Quando nós cremos naquilo que Cristo representa. Cristo representou o Pai, Cristo representa a salvação, e os seus ensinos trazem uma palavra que é capaz de, por meio do discipulado, da doutrinação, mudar totalmente o comportamento humano, levando o humano a expressar Deus por meio das suas obras. E isso diz respeito a sentimentos, a paciência, a perseverança, ao cuidado com o próximo, ao respeito com o próximo, a um amor sobrenatural que faz com que você tenha compaixão, inclusive dos seus inimigos, que você ore por aqueles que vos maldizem, que vos odeiam, que vos perseguem, que você ame os que vos odeiam e que vos tratam mal. É uma inversão comportamental, é a inclusão
do comportamento, da estrutura espiritual divina no ser humano. Isso fundamenta, evidencia a salvação da criatura. Uma criatura que não age como Deus, que continua agindo segundo a vontade da carne e dos pensamentos, ela nunca deixou de ser do diabo. Ela nunca saiu do curso deste mundo. Ela nunca deixou de ser um destinado à ira, um condenado ao fogo. Ela nunca se deixou ser salva por Cristo do fogo. Vocês entenderam isso? Ela continua ajuizada, sentenciada, condenada à ira como os outros também. Destinadas à ira como os outros também. Ao dano da segunda morte. Ao lago de fogo e enxofre. No qual esse mundo inteiro se converterá no dia do juízo e da vinda de Deus. Como Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 14, detalhadamente. Voltando aqui para João, capítulo de número 3, no versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não sofra a ira de Deus, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 56. A salvação do mundo, aqui como eu disse, mundo, nesse contexto, se refere à humanidade, às almas dos homens. Então Cristo, em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 56, diz o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha que interessante. Cristo não veio para destruir as almas dos homens. Ele veio para salvá-las. E como se inicia ou se principia essa salvação? Por meio da fé em Cristo. Quando nós falamos da fé em Cristo, não se limita apenas em acreditar que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que sofreria na cruz pelos nossos pecados. Não se limita somente a isto, mas também e principalmente a sua doutrina. Crer em Cristo não é apenas acreditar que Ele é o enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados, para sofrer a nossa pena. Não. Diz respeito também e principalmente a acreditar na sua palavra, para que por meio dela, moldando o nosso comportamento, essa transformação que a palavra traz na nossa mente, para a salvação da nossa vida. Os ensinos de Cristo mudam nosso modo de pensar e nos servem de ferramenta para a mudança comportamental. Paulo explica isso muito bem em Romanos capítulo de número 12. Olha só, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto de quem raciocina, de quem é inteligente, de quem não é uma criatura levada pelas suas emoções, que não se abala pelas coisas que estão ao seu redor, que não se deixa influenciar pelo mal, é justamente esse, aquele onde o indivíduo apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Agora no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Não é para você, a palavra conforme aqui diz respeito a modelar-se, a aceitar, a se portar como, a conviver daquela maneira. Não.
conviver com uma pessoa que não tem a minha crença não tem nada a ver com que eu seja conivente com o seu comportamento. Respeitar o indivíduo não tem nada a ver com respeitar a sua opinião e o seu modo de pensar e agir. Isso é conivência, isso não é convivência. Quando Cristo convivia com os pecadores, ele servia de boa influência, ele dava exemplo para, com o exemplo e suas palavras, ganhar aqueles indivíduos. Então ele mostrava como era, pregava, o indivíduo sofria uma transformação no seu entendimento e modelava o seu comportamento a essa informação recebida, passando a portar-se como Jesus, se tornando um filho de Deus e expressando Deus com o seu comportamento, dando testemunho de que havia se livrado da condenação, da ira a que ele estava destinado. Então no versículo 2 aqui diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha que interessante, transformai-vos. Não diz transformai-o, diz transformai-vos. Porque a salvação ela é pessoal. Não tem como eu levar algo que eu não tenho. Eu posso me atrever a fazer isso. Vou ver o meu irmão sendo salvo, se tornando o que eu preguei, se comportando de acordo com os meus ensinos, e eu sendo reprovado, vendo Deus nas obras dele. Isso não tem vantagem nenhuma. Então, em um primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Modelar o meu comportamento, a transformação que eu recebi no meu entendimento por meio da ministração de Cristo. E eu posso acreditar que é possível quando eu olho para Jesus. Quando eu vejo Jesus expressando por meio do seu comportamento todos esses ensinos, ou seja, manifestando Deus, eu posso acreditar que é possível. Só que a religião ela transformou Cristo numa divindade. E quando você olha para Cristo como Deus, você se vê incapacitado ou impossibilitado de se tornar como Ele, de viver como Ele viveu neste mundo. Isso é heresia. Jesus Cristo veio 100% humano, desprovido de qualquer condição ou atributo que o tornasse superior ao ser humano. Ele veio 100% humano, para servir de modelo, de exemplo para mim, para mostrar, para provar para mim que a minha crença naquelas palavras, que a minha mudança comportamental, a minha transformação mediante a informação recebida, pode sim me levar ao comportamento dele e garantir a minha salvação. Até porque, nós já vamos voltar aqui, tá? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes. Olha só, novamente a palavra conforme aqui. Lá em Romanos capítulo de número 12, no versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar com o mundo, não podemos viver no mesmo formato dele. Já aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, Deus dá o formato a que devemos nos conformar, nos modelar. E diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então eu não posso viver em conformidade com o mundo, não posso me conformar ao mundo, mas eu tenho que me conformar a Cristo, a vida dele. Cristo é o meu padrão, Cristo é o meu modelo. Eu devo me esforçar para alcançar a estatura dele. E como é que eu alcanço? Por meio da ministração, por meio de acompanhamento, de um aperfeiçoamento, de um preparo, de um amadurecimento, de uma formação. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro gerado, dentre muitos irmãos, os quais somos nós, que sob a mesma formação da palavra, nos tornamos a imagem de Jesus, expressando Deus. Nos tornamos um com o Pai, como Jesus. Voltando lá para Romanos 12,
Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Não existe salvação sem santificação. Ok? Não existe salvação sem santificação. Você pode conferir isso depois. Nós temos inclusive mensagens sobre isso em 1 Tessalonicenses 4:3, que a vontade de Deus é a nossa santificação, e Paulo detalha o que é a santificação. Eu não quero me ater a este ponto da vontade, mas a essa vontade de Deus, que é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você vê que Deus traz a salvação antes do conhecimento da verdade. Por quê? Lá em João capítulo de número 8, olha que coisa tremenda. João 8, 31 e 32. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. Então ele estava falando com pessoas que haviam crido nele, como eu prego para muitos crentes que dizem ter fé em Cristo, que acreditam em Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra. Ou seja, o cara alcançou a salvação. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você recebe a salvação por ter permanecido na palavra, e ali é lógico, já inclui o seu batismo, né? Você viu e entrou no reino. Então, a partir do momento que você permaneceu na palavra, você vai conhecendo a verdade, e a verdade vai operando a sua libertação. Essa libertação aqui não tem nada a ver com exorcismo. Ela está voltada à mudança comportamental. Você entrou num processo onde vai reconhecer os seus erros, as suas falhas. Você vai ser modelado, discipulado, que é justamente o que se pede em Efésios. Olha só, Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O que Jesus queria? Qual era o propósito de Jesus em dar esses dons ministeriais aos homens? Porque tem uma finalidade. Não é só para dizer eu sou. Não é só para ocupar um lugar na igreja como o maioral. Não, isso não tem nada a ver. Pelo contrário. Pelo contrário, o maior seja o menor. O maior seja servo de todos. Não tem nada a ver com essa hierarquia demoníaca que nós vemos dentro da igreja, que parece mais um papado do que uma liderança espiritual. A liderança espiritual é serva, ela serve de modelo, ela serve de auxílio, serve de ajuda, de estímulo, de prova, de testemunho de que é possível se tornar agradável a Deus, de que é possível alcançar a estatura de Cristo. Então ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, o preparo, a formação dos santos. Olha que coisa! Para a obra do ministério, para que eles estejam aptos a trabalharem no ministério de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, que a priori não é em quantidade de pessoas, mas em formação, preparo de pessoas, aperfeiçoamento de pessoas, discipulado de pessoas, preparo de pessoas. E isso não é para sempre, é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Agora, se você está dentro de uma igreja que te prega que é impossível ser como Jesus, como que você vai ser salvo? Como você vai ser preparado para trabalhar no reino de Deus? Até que pressupõe um espaço de tempo, não é para sempre, como muitas igrejas, o cara está 20, 30 anos sentado lá, e isso independe de idade também, sem ganhar uma só alma, sem saber evangelizar, sem saber pregar o evangelho para alguém.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, maduro, preparado, formado, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja que prega que é impossível ser igual a Jesus, ela está interferindo no propósito pelo qual Jesus levantou homens para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ela está interferindo na vontade de Jesus, que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Porque a finalidade de tudo isso é levar o indivíduo à unidade da fé, ou seja, ter a mesma fé, e ao conhecimento de Cristo, o mesmo conhecimento de Jesus. A varão perfeito, maduro, completo, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por isso, as pessoas pingam de igreja em igreja, porque se a igreja que elas entrassem pela primeira vez tivesse todo esse suporte, elas não teriam a necessidade de procurar ou encontrar algo melhor em outros lugares. Porque isso é comportamento de pessoas desequilibradas, de pessoas oscilantes, inconstantes, comportamento de pessoas imaturas, de meninos. E o menino, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele não tem poder sobre a herança. Ele é como se ele fosse um escravo. Só depois de sua maturidade que ele pode, então, ter controle sobre a sua herança. Até então, não. Ele fica na mão de tutores, até o tempo determinado pelo pai. Ok? E muitas pessoas não entendem isso. Gálatas. Eu vou mostrar isso para você. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja herdeiro de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E quem são esses tutores, esses curadores? Lá no texto fala da lei, eu não quero entrar nessa questão da lei, mas os tutores somos nós, os que estamos cuidando dessas pessoas, dando-lhe o alimento para o crescimento necessário, até que alcancem a maturidade, até que sejam formados à estatura completa de Cristo, na mesma fé e no mesmo conhecimento, por Ele expresso, por Ele manifestado, por Ele ensinado. Sendo assim, Jesus Cristo ele não veio condenar a humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade. Voltando lá para João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E o que é a vida eterna nós já sabemos. É crer que há um único Deus e crer no Messias, Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E a ira de Deus é a condenação, é a retribuição que Deus dará a cada um por conta de suas obras. Olha só, Romanos capítulo de número 14, do 10 ao 12. Olha o que diz. Mas tu, por que condenas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda língua confessará a Deus, admitirá seus pecados a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Logo nós receberemos de Deus o que os nossos atos nos fizeram merecedores. Deus não nos dará nada mais do que fomos merecedores. Absolutamente nada. Ok? Por isso que nós temos que nos portar de maneira a sermos elegidos por Ele, dignos de estarmos com Ele para sempre. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, encontramos a seguinte informação: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se você fez o bem, você vai receber aquilo que é bom. Se você fez o mal, você vai receber aquilo que é mal. Olha só, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Deus não julga a humanidade, mas Ele deu ao Filho o direito de exercer o juízo, o julgamento. Por quê? Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Então, pelo fato de Jesus Cristo ter vindo como Filho do homem, desprovido de qualquer condição ou atributo que o tornasse superior, por Ele ter vindo 100% humano, como eu e você, por ter sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado, é que Ele vai poder exercer o juízo, exercer o julgamento. Agora, põe a mão aí nesse versículo 27, eu vou provar para você que Jesus Cristo veio 100% humano, e é por isso que Ele vai poder nos julgar. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos, os descendentes dos judeus, porque aqui está falando do povo hebreu, por isso a epístola aos Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, da natureza e da linhagem, também ele participou das mesmas coisas, porque ele veio carnal e veio da tribo de Judá. Então, carne e sangue. Ele veio 100% humano e da linhagem de Israel pela tribo de Judá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas ou condições, para que pela morte aniquilasse o que tem, o império da morte, isto é, o enganador. Então, não é quem tinha, na verdade é quem tem. Se você pegar uma Bíblia mais corrigida, você vai ver que ele ainda tem o império da morte, ele é o causador da desgraça humana. 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por que o indivíduo tinha medo da morte? Porque se sentia condenado. Só aquele, ainda que de maneira inconsciente, que teme a morte, não tem a convicção da sua salvação. O indivíduo convicto de sua salvação, ele não teme a morte. Ele teme pela morte dos outros, não pela sua. Tá? Porque na verdade, ele não tomou ou não assumiu os anjos, mas assumiu a descendência de Abraão, ou seja, ele não veio incorruptível, ele não veio numa natureza angelical, ele veio na natureza humana. Ele tomou a descendência, ele assumiu a natureza de um descendente de Abraão. Por isso que eu falei lá em cima, que ele participou, os filhos de Abraão, ele participou da sua carne e do seu sangue, na sua natureza e da sua linhagem. 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então em tudo ele tinha que vir como os irmãos, na carne e no sangue, para poder servir de sacrifício pelos pecados do povo. 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ou seja, na carne, ele morreu tentado na carne, pode socorrer os que também são tentados. Capítulo de número 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tiago 1,13 diz que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Cristo tivesse vindo divino, ele não teria sido tentado, porque a tentação diz respeito a uma natureza passiva de abalos, passiva de falhas. E Cristo veio numa natureza justamente assim, sujeita a tudo isso. Por isso, ele pôde ser tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ele não pecou. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então o tempo oportuno é agora. Agora você pode recorrer ao trono da graça, onde Cristo está sentado, para buscar socorro. Mas no dia em que ele vier, o trono da graça será para juízo. Não será mais para auxílio, será para sentença, para dar ao homem aquilo que os seus atos o fizeram merecedor. E para você que não acredita no aperfeiçoamento até a estatura de Cristo, o próprio Cristo passou por um processo de aperfeiçoamento. Em Hebreus 5, a partir do versículo 7 diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo-se com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado ou consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Cristo é causa de salvação para todos os que lhe obedecem, porque se você o obedece, você vai passar pelo mesmo processo. Você também vai recorrer a Deus nos momentos da sua fraqueza, das suas lutas, das suas tentações. Cristo, quando ele estava sendo tentado, ele ia lá e recorria a Deus, com orações e súplicas, com rogos, porque sabia que só Deus poderia livrá-lo da morte, ou seja, da consequência de ceder às tentações, de cair em tentação, de ceder às vontades da carne e dos pensamentos. Logo, se Cristo, sendo quem era, Filho de Deus, veio a ser aperfeiçoado por meio de clamores, súplicas e rogos, por uma obediência intrínseca, inabalável, você também pode. Você também pode. Porque ele veio justamente para ser a causa da salvação. Todo descrente, todo aquele que achava que era impossível praticar os mandamentos, que era impossível ser agradável a Deus, teve esses paradigmas rompidos, teve essa teoria, esse pensamento, essa ideologia refutada, quebrada, quando olhava para Cristo. Quando o homem olha para Cristo, ele tem que olhar para um campeão, para alguém que é uma prova irrefutável, inquestionável, de que é possível viver em santidade, de expressar Deus todo instante com o seu comportamento, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com a sua pregação, com os seus ensinos. Aquele que muda tem em si a fórmula da mudança. Aquele que se comporta carrega o testemunho que prova que é possível ser transformado, que é possível alcançar a imagem de Deus. Jesus Cristo veio como modelo. Ele não veio para condenar. Jesus Cristo é a prova de que é possível ser um homem santo, ser um homem à imagem de Deus, ser uma pessoa irrepreensível, inculpável, uma pessoa perfeita. Se você está congregando num lugar onde o indivíduo prega para você que é impossível ser santo, que é impossível ser perfeito, que é impossível ser igual a Jesus, que é impossível todo instante pensar, sentir e agir como ele, você está congregando num lugar que pertence ao diabo, que está sob o controle do diabo, consciente ou inconscientemente. Mas é assim que esse lugar se encontra. E a imagem deles, de acordo com o ensino deles, é que você vai
transformar a sua conduta. Você vai perder a sua salvação, porque ao invés de você alcançar o crescimento espiritual necessário para ter a mesma fé e o mesmo conhecimento de Jesus, você vai entrar num processo de declínio ou declive espiritual, de queda espiritual, até que não haja mais esperança, até que você perca as suas forças e seja condenado. Não seja uma farsa. Jesus Cristo não veio para te condenar. Ele veio para te absolver, para perdoar os seus pecados. Ele na cruz levou a sua sentença para que você fosse agraciado pelo seu perdão, tendo fé nele, e conservasse essa salvação por meio dos ensinos que a graça traz, que dizem respeito justamente em desfazer as obras do diabo. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio retirar de você, desfazer de você, por meio dos seus ensinos, as obras do diabo. Operar a salvação pelo conhecimento da verdade, como nós lemos em João 8,32. E isso é a continuidade da graça, que é explicado na Epístola a Tito, no versículo 11 do capítulo 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, olha só, e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. De que maneira? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o comportamento ímpio, e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, de toda a transgressão da lei, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Paulo pede: fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, porque é uma palavra que é clara, que é óbvia, que é lógica. A graça não diz respeito apenas em que Cristo tenha morrido pelos nossos pecados, independente das nossas obras, apenas pela fé. Mas ela conserva e traz o aperfeiçoamento, nos dá o crescimento necessário para trabalharmos na obra de Deus, como lemos lá em Efésios, por meio dos seus ensinos, que dizem respeito justamente à mudança comportamental, à transformação, à medida da informação que nós recebemos, como nós lemos em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Jesus Cristo não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo por meio do aperfeiçoamento, levando os homens a viverem como Ele. Por isso que é necessário que você creia na possibilidade de ser como Jesus. Tudo que Jesus pregava, pregava para mudar o seu ouvinte, para levar o seu ouvinte a comportar-se como Ele, a acreditar como Ele, a ter as suas obras, e não apenas para observá-lo como uma imagem impossível de ser alcançada, uma conduta impossível de ser imitada, uma perfeição impossível de ser implantada no ser humano, de ser conquistada pelo ser humano. Entenderam, meus amados irmãos? Então, voltemos lá a João capítulo 5, a partir do versículo de número 27, porque eu estava lhes dizendo que Cristo retribuiria a cada um de acordo com as suas obras, né? Referente ao que lemos lá em Romanos capítulo de número 14, do versículo 10 ao 12, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, onde todos dizem que o homem receberia de acordo com as suas obras. Em João aqui 5, do 27 ao 29, encontramos a seguinte informação: Deus deu o poder de exercer o juízo a Jesus Cristo, porque Ele é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos,
justos e ímpios. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, cada um receberá o que os seus atos o fizeram merecedor, justificado para estar com Deus ou condenado ao lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte, que é a ira de Deus que permanece sobre a humanidade destinada a essa sentença por conta dos seus pecados, e que pode gozar da salvação proporcionada por Cristo e em Cristo, por Cristo na cruz e em Cristo, estando unidos a Ele no mesmo comportamento, na mesma postura, fazendo unidade com Ele e com o Pai, como os apóstolos assim o fizeram. Então Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Mas muitas pessoas não querem ser salvas, não conscientemente, porque pensam que a salvação está justamente em fazer o que elas acham melhor de sua vida, quando na verdade a salvação consiste em que eu abra mão da minha vontade, dos meus desejos, que eu perca a minha vida, vivendo a de Cristo, para que então eu possa ganhar a vida. Olha que diferença. E as pessoas não entendem isso. Por isso vivem aí de forma dissoluta, vivem levadas pela vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Vivem uma vida condenada. As pessoas hoje não sabem sequer qual é a vontade de Deus. As pessoas interpretam de maneira totalmente equivocada a graça. As pessoas não acreditam que haja a possibilidade de alcançarem a perfeição, de alcançarem a estatura de Jesus para se tornarem filhas de Deus. Jesus Cristo só se torna o primogênito para você se você passar também a ser filho de Deus. Do contrário, Jesus Cristo continua sendo unigênito, porque você nunca se tornou um filho de Deus. E para o indivíduo se tornar um filho de Deus, como nós lemos em Romanos 8:29, é necessário que ele seja conformado à imagem de seu Filho, de Jesus Cristo, para que então ele seja o primogênito, o primeiro gerado dentre muitos irmãos. Estão entendendo isso? Jesus Cristo deixou de ser unigênito, o único gerado pelo Pai, porque alguém creu. Daí ele passou a ser primogênito para esta pessoa. Mas para aqueles que não creem que é possível se conformar às suas obras, se modelar no seu comportamento, se transformar à sua imagem, para estes ele ainda continua sendo unigênito, porque estes estão condenados. Estes ainda não creram como deveria crer. Então o diabo está trazendo um transtorno do Evangelho, uma interpretação totalmente distinta. Isso não vem de agora, isso vem desde o 2º século da igreja, para impedir com que os homens entrem no projeto e no processo de aperfeiçoamento determinados por Deus em Cristo. E consiste justamente em levar todos a transformar o seu comportamento pela informação recebida por meio do evangelismo. Entenderam, meus amados irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido que Deus enviou Jesus Cristo para salvar os pecadores e não para condená-los, para mudar o seu comportamento, para prepará-los para si. Homens que entendam o Evangelho e se disponham a viver contra a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Amém? Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Fique na paz.